Vamos dar continuidade ao nosso resumo da obra de Hans Gadamer, parte 4, intitulada Outros Desenvolvimentos. Para Gadamer, a alienação traz preconceitos que tecem nosso julgamento. Na alienação estética podemos constituir a obra de arte como progenitora de ideologias, como fora no caso das propagandas nazistas, que tinham um objetivo bem claro de levar o povo a acreditar na fundamentação da guerra. Na alienação histórica, encontramos uma história proposital que esquece sua universalidade, e na alienação científica encontramos uma ciência insensível à humanidade. Gadamer nos alerta que não devemos apenas nos pautar somente pela tradição histórica dos povos, não apenas pela tradição artística, não apenas pelo princípio da ciência moderna, mas ao todo de nossa vida de experiência. A hermenêutica deve sempre lançar pergunta à interpretação, através do diálogo. A tarefa hermenêutica é questionar e tentar compreender o sentido do ser. Não desenvolverá esse sentido buscando a imparcialidade e a ausência de preconceitos que tremulam no estandarte científico, mas de uma visão mais universal do Dasein. A tarefa comum do homem é criar uma linguagem autêntica, que tenha algo a dizer, que possa alcançar o outro, ser crítica e reconhecer sua universalidade. Gadamer critica Habermas na sua tentativa de desmascarar toda a ideologia e com isso a pretensão de compreender a ideologia no seu sentido verdadeiro. Segundo Gadamer, isso perderia o caráter de universalidade da hermenêutica, absolutizando toda a tradição cultural. A tradição não pode ser desnudada pelo esclarecimento de seu propósito ideológico. Ela é sempre mais universal que nossas absolutizações. A linguagem nunca será totalmente exposta. Ela é um jogo pelo qual todos participamos. Nas palavras de Gadamer, a reflexão hermenêutica ensina-nos que, em todas as tensões e perturbações, a comunidade social remete-nos sempre de novo a um acordo social, em virtude do qual ela subsiste. Para Gadamer, o conceito de reflexão e conscientização utilizado por Habermas aparece carregado de dogmatismo, pois parte da crítica da ideologia para a ação. O problema é que nunca desnudamos completamente a história, nem saímos do jogo em que possamos estar inseridos. A fronesis em Aristóteles é muito importante para Gadamer. Ela é traduzida por sabedoria prática. Tal sabedoria não busca apenas descobrir os princípios imutáveis e as causas das ações, mas descrever claramente os fenômenos da ação humana, sobretudo mediante o exame dialético das opiniões. Essa sabedoria não é redutível a normas ou a análises sociais. É um modo de apreender diferente do conhecimento técnico e teorético. Para Heidegger, a fronese é importante não apenas como um meio de dar ênfase ao nosso estar no mundo, mas além disso, pode ser considerada como constituinte de um modo de aprender, tanto da nossa situação prática, como da nossa situação existencial. Portanto, a fronesis constitui um modo de autoconhecimento. Gadamer vê essa sabedoria como um modo de apreensão que tem sua racionalidade própria, irredutível a normas. Assim, para Gadamer, compreensão e entendimento não significam primária e originariamente um procedimento ensinado metodologicamente, mas uma forma de realização da vida social humana, que se dá através do diálogo. Há uma comunidade do diálogo, pela qual nenhuma experiência de mundo
pode lhe ser subtraída. Essa comunidade de diálogo não se vê restrita a um círculo de entendimento comunicativo. Ela possui uma universalidade hermenêutica, da qual não pode ser limitado por normas de ação. Segundo Habermas, é necessário um acordo racional ligado a ações efetivas para que o diálogo possa exercer sua eficácia no entendimento mútuo. Segundo Gadamer, isso seria implantar mais uma técnica dentro da técnica, não inviabilizando tal possibilidade, mas esclarecendo que a dimensão do diálogo é mais universal e não restrita a ações racionais. Para Gadamer, a reflexão hermenêutica limita-se a abrir possibilidades de conhecimento que sem ela não seriam percebidas. Ela não oferece um critério de verdade. Quando Gadamer evoca a tradição, não significa a defesa de um conservadorismo ou alguma espécie de saudosismo histórico, mas evoca a universalidade histórico-efeitual sobre nós que inviabiliza qualquer tentativa de concretização plena da verdade, seja ela objetividade restrita que se encontra nas ciências da natureza, ou em nome de um diálogo racional livre de coerções, segundo o próprio Habermas. Nas palavras de Habermas, a experiência perfeita não é perfeição do saber, mas abertura perfeita para uma nova experiência. Gadamer classifica Habermas como dogmático, quando tenta esgotar a crítica da ideologia e a padronização do diálogo racional, construindo um estado ideal de fala. Para Gadamer, a hermenêutica representa uma capacidade natural do ser humano. Não pode estar restrita à metodologia das ciências, nem a um grupo específico. Gadamer aprofunda a questão da filosofia prática, pois esta está relacionada com o problema global do bem da vida humana, não se restringindo às technai, em Aristóteles, por exemplo, a uma esfera determinada. Assim, a retórica, como o diálogo, não se restringe a um âmbito determinado, com o saber especializado de uma techne. No Fedro, Platão amplia a retórica além da mera técnica para dissolvê-la em filosofia, na globalidade do saber dialético, trazendo luz à hermenêutica como arte de compreensão. No Filebo, a retórica é inseparável da dialética e a persuasão, que é um conhecer, é inseparável do conhecimento da verdade. Mas é somente Aristóteles que teria realizado a distinção entre ciência e techne e a racionalidade prática phronesis. Na questão da justiça, Aristóteles já apontava para a tensão entre a universalidade da legislação vigente e a particularidade do caso concreto. Para Aristóteles, a busca do direito precisa da constante ponderação complementar da equidade. Tal equidade não suprime o direito, mas contribui para a amplitude do sentido legal. Para melhor elucidação, Gadamer traz o exemplo do tiro a arco. Essa arte não consiste somente em apontar para o alvo. Deve-se dominar tal arte para poder acertar. Mas o alvo pode ser útil para facilitar a pontaria, para manter a direção do disparo com mais precisão. Assim, o ser humano que se guia em suas decisões concretas, de acordo com o ethos, pela racionalidade prática. Quando Aristóteles, na sua Ética Nicômaco, faz a passagem da ética para a política, procurando unir teoria e prática em relação à justiça, traz uma importante compreensão ao pensamento de Gadamer. Dessa forma, a filosofia prática pressupõe já estarmos conformados pelas ideias normativas nas quais fomos educados e que sustentam a ordem da vida social. Todavia, para Gadamer, esse fato não preconiza o ideal do observador distante,
mas revela que a vida social consiste num processo constante de reajuste das vigências existentes. Gadamer dá ênfase à retórica, embora ela tenha sido estranha ao homem moderno. Na visão de Gadamer, a retórica abarca qualquer forma de comunicação baseada na capacidade de falar, e é o que dá coesão à sociedade humana. Ele abarca o dialogar, a compreensão mútua, indispensáveis para a construção da sociedade humana. Para Gadamer, a retórica pode trazer uma contribuição essencial para a vida humana e traçar uma base comum entre teoria e prática. Para tanto, faz uso do conceito aristotélico de phronesis como conhecimento prático além do mero instrumentalismo. Para Gadamer, o conhecimento prático em Aristóteles é mais que o conhecimento técnico, é conhecimento que se dá na vida prática, através das confrontações com as circunstâncias que estão em constante transformações. Essa colaboração de Aristóteles torna-se essencial para a defesa de Gadamer de que a teoria não pode advir somente de um conhecimento objetivo, técnico-científico, mas também da praxe, da vida cotidiana circunstancial. Conforme Gadamer, a phronesis não se restringe a uma capacidade que pode ser objeto de aprendizagem técnica ou conformismo, mas numa autorresponsabilidade racional. Agora é possível um questionamento do viés técnico-científico sobre o qual nos encontramos. É necessário o diálogo contra toda a passividade, a força retórica a favor do bem comum. Não é por acaso que Aristóteles engloba a política nesse tipo de conhecimento prático, pois esta tem como tarefa principal regular e ordenar os assuntos humanos. É uma autorregulação da Constituição. Influenciado pelo pensamento de Heidegger, Gadamer considera a capacidade de compreensão como faculdade fundamental do ser humano, que caracteriza a convivência com os demais na linguagem e no diálogo. A partir de Heidegger, o conceito de compreensão foi convertido num existencial, dando a Gadamer a possibilidade da crítica ao idealismo e ao metodologismo da era da teoria do conhecimento. A superação da dicotomia entre sujeito e objeto em Heidegger torna evidente pela sua compreensão do círculo hermenêutico, que abre novas perspectivas à pergunta pelo sentido do ser. Sendo assim, para Gadamer, o ser hermenêutico compreende-se dentro da universalidade histórica. Como ser no mundo, o ideal da objetividade histórica é apenas uma vertente, enquanto o que estabelece realmente a experiência histórica é nos encontrarmos num acontecer, Geschehen, sem saber como isso nos acontece. É somente na reflexão que nos damos conta do que aconteceu. Nesse viés, a história precisa ser cada vez mais reescrita a partir de cada presente. Para Gadamer, a linguagem não é uma mera explicação ou credenciamento de nossos preconceitos. Ela, por sua vez, nos coloca em jogo, pelo qual nossos pressupostos são colocados em dúvidas, expostos ao outro. Não se trata de um diálogo limitado à esfera das razões de uma parte ou de outra, cujo intercâmbio e coincidência podem definir o sentido de todo debate. Para Gadamer, existe algo a mais, um potencial de alteridade que está além de todo o consenso comum. Segundo Gadamer, também o texto é envolto de um universal que vai além da subjetividade do intérprete. A interpretação aqui é vista além da técnica de exposição científica dos textos. Gadamer defende que escrever é mais que mera fixação do que é dito, pois o dito sempre se dirige ao consenso e leva em conta o outro. A informação originária que traz o texto
não pode ser vista como apenas um objeto dado, mas como uma fase na realização de um processo de entendimento. Assim, o intérprete deve, primeiramente, superar o elemento estranho que impede a inteligibilidade de um texto, evitando o que Gadamer irá chamar de texto antitextual. Suas formas são os antitextos, os pseudotextos e os pré-textos. Os antitextos são desfigurações que resistem à textualização, pois sua interpretação é árdua e dúbia. Gadamer cita o exemplo do xiste e da ironia, pois em ambos os casos fica difícil saber se seu sentido é ofensivo ou não. Os pseudotextos constituem o componente da linguagem vazia de significado, pois não pertencem realmente à transmissão do sentido, como se verifica no material suplementar de um discurso. Gadamer cita as figuras retóricas que são utilizadas, podendo até mesmo destruir a fluência comunicativa do texto propriamente dito. Os pré-textos, por fim, são distorções comunicativas que expressam algo que permanece mascarado. São textos que são interpretados numa direção que eles não se referem. São baseados em interesses, em geral, estranhos ao texto. Superados os elementos antitextuais de um texto, o intérprete faz mediador quando o texto não pode realizar sua missão de ser escutado e compreendido. O intérprete entra em diálogo com o texto, devendo desaparecer subjetivamente, considerando sua distância frente ao emaranhado de ambas as posições, como se fosse um negociador, buscando equilibrar o direito e os limites de ambas as partes. Tal comunicação, resolvendo a tensão entre o horizonte do texto e o horizonte do leitor, criando o que Gadamer irá chamar de fusão de horizontes. Tais horizontes separados fundem-se, integrando o leitor no que diz o texto. É justamente aí que o texto desaparece. Heidegger procurou resgatar a experiência primordial grega do ser, repensando um início. Heidegger acreditou encontrar a experiência inicial nos pré-socráticos. Em Anaximandro, acreditava encontrar a presença e permanência do ser. Em Parmênides, o coração sem palpitações da aletheia. Em Heráclito, a physis que ama esconder-se. Heidegger encontrou nos pré-socráticos o dinamismo entre desvelamento e velamento. Juntamente a isso, a concepção alienada da metafísica, denunciada por Nietzsche, fora de suma importância para a elaboração da pergunta pelo sentido do ser em Heidegger. Todavia, para Derrida, a desconstrução feita por Heidegger com relação ao conceito do ser subjetivado pela tradição metafísica ainda se prende à metafísica, pois dar sentido é ainda alienante. Derrida acusa Heidegger de logocentrismo, atestando que esse não erigiu um logos desprendido da metafísica. Derrida vê que Nietzsche realizou tal tarefa, com mais radicalidade e êxito. Heidegger, assim, ficaria preso a um ser interrogativo. Imbuído dessa problemática, Gadamer elabora sua própria hermenêutica. Gadamer assume a crítica de Heidegger a Nietzsche, sendo que esse, depois da destruição da metafísica, esquece do sentido do ser. Gadamer também vê que o conceito de diferença de Derrida se aproxima muito de sua hermenêutica e os une a um mesmo objetivo. Para Gadamer, Derrida não compreendeu o verdadeiro sentido da pergunta pelo ser em Heidegger.
Segundo Gadamer, Heidegger não pensa sentido na linha da metafísica e de seu conceito de essência. Pensa-o outro sim como sentido interrogativo, que não espera uma determinada resposta, mas sugere uma direção do perguntar. Esse aspecto de Heidegger torna-se fulcral para a hermenêutica rumo à conversação. Gadamer desenvolve esse tema não no sentido metafísico da linguagem, mas na perspectiva do diálogo. Estar em conversação significa estar além de si mesmo, pensar com o outro e voltar sobre si mesmo como outro. Aqui a desconstrução de Derrida representa um aspecto importante para Gadamer, pela qual o interlocutor do diálogo é sempre distinto. Não obstante haja sempre diferenças, estranhamentos, a conversação pode buscar sempre o entendimento dialético que não se restringe à submissão ou alienação. Nas palavras de Gadamer, aquele que leva a valorizar muito a desconstrução e insiste na diferença, se encontra no começo de um diálogo e não no final. Tanto Heidegger quanto o próprio Derrida representam colaborações importantes à proposta hermenêutica desafiadora de Gadamer, na qual o diálogo, sem um método específico que o controle, pode sim vislumbrar uma hermenêutica temporal e crítica da objetividade. Quando Gadamer não propõe um método para a conversação, transforma sua hermenêutica não na meta do significado, mas na constante abertura para o diálogo. A fusão de horizontes que surge do diálogo dá abertura a novas possibilidades, mesmo se as tradições são divergentes ou se apoiam no mesmo dogmatismo. Assim, mesmo partindo de ideais e de ideias pré-estabelecidas, no diálogo surgem as possibilidades para o novo. Nas palavras de Gadamer, da fonte brota sempre de novo água fresca, e o mesmo acontece com todas as verdadeiras fontes espirituais da tradição. O diálogo oportuniza que o diferente e o próprio se entrelaçam dialeticamente para novos horizontes.